Nesse vídeo eu vou trazer a indicação de 10 livros sobre lei da atração e expansão da consciência, desde alguns mais básicos até alguns mais avançados, para você aprofundar aí os seus conhecimentos nessa área e conseguir cada vez mais materializar e atrair a vida que você sempre sonhou. Gente, eu tentei selecionar aqui 10 livros para vocês, mas eu confesso que foi muito difícil, porque tem vários livros que eu adoro, tem vários livros que são incríveis e que são muito importantes da gente ler, né? Mas eu selecionei aqui aqueles que eu talvez li mais vezes, ou fui mais a fundo, aprofundei, conquistei mais coisas, tive mais resultados. Pode ser que eu tenha esquecido de algum também. E não significa, gente, que esses daqui são os melhores, tá? Esses daqui são as minhas recomendações, eu acredito que são básicas, que todo mundo deveria ler. Mas tem outros livros que também são muito incríveis, mas aí não ia dar para eu fazer um vídeo tão longo aqui, né? Eu não queria fazer um vídeo tão longo. Então eu selecionei esses 10, mas eu também quero deixar aqui a sugestão que se você souber de algum, se você lembrar de algum outro que eu não falei aqui, deixa nos comentários aqui, para a gente poder colaborar aqui com a comunidade. De repente vocês podem trazer outras dicas também que são interessantes. E eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição, caso você queira comprar algum deles, caso você tenha interesse. Pode clicar no link aqui e fazer a sua aquisição. Então, o primeiro deles e o mais básico de todos aqui, né? Você já sabe qual que é que eu vou falar, eu acredito. É o livro O Segredo, da Rhonda Byrne. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui até já leu esse livro ou assistiu o filme, que foi onde esse termo lei da atração ficou mais conhecido, né? Ficou conhecido no mundo depois que a Rhonda Byrne lançou o filme O Segredo, tá? Esse conhecimento ele já existia, ele foi... Como eu já falei em outros vídeos aqui, esse termo lei da atração ele apareceu pela primeira vez lá no final do século XIX, mas ainda era meio desconhecido, e aí quando ela lançou o filme O Segredo, aí ficou conhecido no mundo inteiro, né? Mas, e depois do filme veio o livro, então eu acredito assim que é um conhecimento básico, vamos dizer assim, obrigatório para quem quer entender mais sobre a lei da atração. Se você já assistiu o livro, leia. Se você já assistiu o livro, não, né? Se você já assistiu o filme, leia o livro também, tá? Porque é diferente, você absorve o conhecimento de outra forma quando você lê. E também já faz muito tempo que o filme foi lançado, né? Então é muito importante aí que ou você reveja o filme ou você lê o livro, mas de qualquer forma eu recomendo que você leia, mesmo que você já tenha lido, porque hoje você sabe mais coisas, né? Passaram-se tantos anos, eu acredito que você evoluiu, você cresceu, você tem outros conhecimentos. Então, sempre que você vai ler um livro pela segunda vez, pela terceira, você nunca vai ver as mesmas coisas, parece que você tem uma percepção diferente, né? Então, isso aconteceu comigo, por exemplo, que eu fui reler O Segredo depois de muito tempo, agora, outro dia mesmo, e você tem uma outra percepção sobre a coisa, né? Então, fica aí essa primeira dica para você. E vamos à segunda dica, que é o livro A Lei da Atração, O Segredo Colocado em Prática, do Michael Losier. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li sobre lei da atração, foi o meu primeiro contato, sabe assim, eu lembro que eu tava no ônibus, lendo, indo do interior para São Paulo, lendo e falava assim, nossa, que legal, que incrível, né? Não conhecia isso ainda, já acreditava assim que a gente tinha um poder, já acreditava no poder da mente, mas não sabia como funcionava. Então aí eu li esse livro aqui, e ele é também bem simples, bem fácil de ler, bem tranquilo. Só que o legal dele é que ele tem uns exercícios práticos, né? É aqui, ó, o segredo colocado em prática. Então ele traz exercícios para cada etapa da lei da atração, é muito legal. Então eu lembro que quando eu li esse, eu já comecei a ter uns resultados na época, né? É lógico que ainda de forma bem aprendiz, mas eu tive uns resultados bacanas. E até hoje, porque até hoje, gente, eu consulto esse livro, tá? Tem vários exercícios até que eu já passei aqui no canal desse livro, eu pratico, até no meu curso também tem alguns exercícios desse livro, é meio que um guia assim também, né? Então fica essa dica pra você também, que eu tenho certeza que você vai gostar. A terceira indicação é o livro Peça e Será Atendido, dos Abraham Hicks. Esse aqui eu não tenho pra mostrar ele físico pra vocês, porque eu li em formato de e-book, né? Então os que eu não mostrar eu vou colocar aqui em algum lugar na tela pra você, porque são os que eu li em formato de e-book. Mas esse livro também, gente, ele explica muito assim o passo a passo da lei da atração de uma forma muito simples, muito fácil de entender, e é muito interessante, porque
Quem escreveu esse livro foram a Esther e o Jerry Hicks, que são 2 norte-americanos, e se eu não me engano é a Esther que se comunica com um conjunto de consciências espirituais, né? Um belo dia lá ela começou a perceber que um ser espiritual estava tentando se comunicar com ela, e ela começou a perceber esses recados, e depois ela descobriu que na verdade não era um ser espiritual, era um conjunto de consciências espirituais que se autodenominaram Abraham, né? E eles, gente, trouxeram muito conhecimento da lei da atração para eles, porque naquela época, foi antes do segredo ser lançado, né? Naquela época, eles não tinham tanto esse conhecimento, eles não sabiam como funcionava. Até, né, tinham uns estudos já, mas não era divulgado, então era uma coisa assim que quase não se falava nisso. Então, os Abraham, eles trouxeram esse conhecimento com todo um passo a passo, exercícios também para praticar. Só falaram um pouco sobre a frequência das emoções também. Então é muito bacana assim de ler esse livro também, considero aí ele um básico obrigatório. Inclusive a própria Rhonda Byrne, que é a autora do Segredo, né? Ela frequentava os seminários dos Hicks, né? Lá nos Estados Unidos. Eu li isso em algum livro, não lembro qual foi, acho que foi em algum livro da Rhonda Byrne que ela comenta isso em algum momento, que ela começou a praticar os seminários deles, que eles davam palestras, cursos lá nos Estados Unidos, antes, né, do Segredo ser lançado. Aí a Rhonda Byrne foi aprofundando nesses assuntos, estudando mais e mais, e aí lançou depois o Segredo e aí você já sabe da história que eu já falei. Então, por falar em Rhonda Byrne, então vamos indicar o 4º livro, também é dela, tá? O Poder. Gente, esse livro também é muito simples de ler. Todos esses são bem fáceis de ler que eu indiquei até agora. E só que o que eu acho muito legal dele é que eu, pelo menos quando eu li, eu entendi muito sobre elevar a frequência, né? Eu entendi muito na prática o que era elevar a frequência, como elevar a frequência. E quando eu li esse livro aqui, eu acho que foi pela primeira vez em 2012, eu comecei a levar a sério tudo que ela falava e colocar em prática. Então eu ia lá, eu lia e seguia à risca tudo que ela estava falando. Gente, eu conquistei tantas coisas nessa época, tantas coisas. Foi quando deu um boom, assim, pra mim. Eu dei meio que um mini salto, vamos dizer assim, porque eu acho que tem vários saltos, né? Não é um salto só que você dá na vida. São vários momentos que você dá saltos. Então eu acho que foi quando eu li esse livro, né? Porque eu levei muito a sério e comecei a praticar e comecei a conquistar vários trabalhos como atriz, que na época eu trabalhava como atriz, né? Não sei se você sabe da minha história. Caso você não saiba, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards na descrição pra você contando. Depois você assiste que acaba esse, tá? Então foi numa época que consegui muitos trabalhos, muitos comerciais, consegui criar várias coisas, carro. Então foi muito legal, assim, quando eu li esse livro. E depois eu li outras vezes também, porque eu penso, né, se ajudou tanto naquele momento, pode ajudar em outros momentos. Então me ajudou em vários momentos, na verdade, e eu até quase sei ele de cor de tantas vezes que eu li. Tá, então fica essa dica aqui. E vamos para a próxima dica, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Também já trouxe vários vídeos aqui sobre esse livro, sobre técnicas desse livro. Eu vou deixar nos cards e na descrição para você ver. Tem até uma playlist ali, mas depois você vê. Termina esse aqui primeiro. Esse livro aqui, gente, ele é um pouco mais antigo, mas e na época, né, também não se usava ainda esse termo lei da atração, não era conhecido, tá? Então ele não fala exatamente de lei da atração, mas ele já sabia, o Joseph Murphy já sabia, segundo os estudos dele, do nosso poder, né, que nós temos dentro de nós, de manifestar nossa realidade, de atrair nossos desejos, que ele chamou aqui de poder do subconsciente. Mas também tem uns exercícios bem bacanas, né? É bom esses livros que tem prática, que você não fica só na teoria, você tem que praticar para você aprender, porque se você não praticar, você não aprende. Tem várias afirmações que ele fala para fazer, assim, são muito legais. E então eu recomendo também fortemente esse livro. E vamos para a 6ª indicação, que é as 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. Gente, você pode estar achando que eu sou louca de indicar um livrinho dessa finura e desse tamanho. Olha o tamanho desse livro, gente. Só que esse livro aqui, ele é tão bom.
É assim, um conhecimento compilado em poucas páginas, sabe? É o conhecimento assim, essencial, que tá aqui só o essencial. Então, às vezes, você precisa ler várias vezes, se você estiver lendo pela primeira vez, né? Quando eu li pelas primeiras vezes, eu voltava, lia várias vezes para você entender a profundidade daquilo. E é muito bom, gente. Ele é pequenininho, mas ele é muito bom. Esse livro também foi um livro que me marcou muito na época que eu li. Foi uma mudança de paradigma, assim, para mim, de como eu via a vida, né? Então é muito interessante. Acredito que vale a pena ler também. E você nem vai demorar muito tempo, rapidinho você senta aqui e lê esse livro. Sétima indicação: Sua Fé é Sua Fortuna, do Neville Goddard. Aqui ele traz um pouco mais aquela questão do eu sou, da conexão com Deus, da conexão com a fonte, do poder que a gente tem de manifestar a nossa realidade através do poder do eu sou, né, através dessas afirmações. Então, ele diz também, né, ele não fala só sobre fortuna, sobre dinheiro, ele fala sobre vários tipos de fortuna, né, de você poder criar a vida que você quiser através dessa conexão com a fonte, através da consciência que você tem do poder que você tem, né? Então, o Neville, ele também foi uma pessoa que ele cocriava com muita facilidade. Ele pensava e no dia seguinte ele manifestava. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, né, a gente buscar o conhecimento na fonte desses grandes mestres. Número 8, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith. Joel também, gente, era incrível, ele era um curador incrível, ele curava as pessoas através da fé dele, né? E ele também manifestava assim com muita facilidade, ele chegou nesse nível. Ele ensina no livro, ele fala como que ele curava as pessoas e ele ensina também como você pode curar a sua própria vida, seja em que área for, né? Não precisa ser só na saúde física, pode ser na saúde física também, mas não, pode ser em outras áreas, né? Área financeira, área amorosa, né? Qual é a área da sua vida que você precisa curar? É fantástico esse livro. Leiam, gente. É um livro assim que expande muito a consciência, tá? Então, eu deixo aqui essa dica. Leia, que é muito legal. É um livro que ele também fala do poder do eu sou, né? Então já juntei aqui um com o outro. Tem bastante coisas que tem a ver até com o livro anterior que eu indiquei do Neville, mas ele tem assim uma mensagem muito profunda que vale muito a pena a gente ler. Nona indicação: Energia ao Quadrado, da Pen Grote. Gente, esse livro é fantástico porque ela é super bem humorada, então ela é engraçada, sabe? Ela traz os conhecimentos assim mais de física quântica, só que de uma forma bem simples e bem humorada, trazendo situações do dia a dia. E o mais legal de tudo, que eu tenho certeza que você vai amar, são os exercícios que ela passa. Por exemplo, o exercício do carro verde, que eu já passei aqui. Ela ensina no livro, ela ensina da borboleta também. Então, o que ela fala? Ela fala assim, que nós não estamos acostumados a pensar que a gente tem esse poder. A gente não tem essa crença, né? A gente acha que a gente não tem poder. E mesmo estudando, no fundo, a gente acaba achando que a gente não tem poder, né? E aí, ela passa esses exercícios para quê? Para você se acostumar com a ideia de que você é um co-criador, uma co-criadora. E aí você vai ganhando autoconfiança, ela passa uma sequência de exercícios. E ela sugere que você faça um atrás do outro. Então, se você gosta dessas práticas, desses exercícios, eu tenho certeza que você vai amar esse livro. E a 10ª indicação aqui já é um livro um pouco mais complexo, que é o livro Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Esse é um livro mais de física quântica mesmo, então é uma coisa assim mais teórica, mais densa. Não é um livro tão fácil de ler, pelo menos eu não achei. Que ele vai explicar de uma forma mais científica como que funciona tudo isso. Da lei da atração, ele não usa esse nome, lei da atração, mas ele vai explicar através da física quântica como que a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos e sentimentos. Assim, ó, eu vou falar qual foi a minha experiência, tá? E você pode ter uma opinião diferente, é lógico. Eu sou uma pessoa assim, que eu não entendo nada de física, não entendo de física, tenho meio dificuldade, assim, a física da escola lá, a física tradicional da escola, eu tinha um pouco de dificuldade, mas eu entendi um pouco mais sobre física quântica com o professor Hélio Couto, né, ouvindo as palestras dele. Então, quando eu fui ler esse livro, eu já sabia um pouco por causa das palestras do Hélio, que eu já tinha ouvido bastante. Então, para mim, eu consegui entender, mas eu fico imaginando assim, que se eu não tivesse ouvido as palestras, talvez tivesse sido muito difícil para mim entender esse livro, né? Mas aí eu não sei como que você é.
se você tem facilidade ou não com esses assuntos, que ele é um livro assim mais denso, como eu falei para você, mais teórico. Se você talvez tiver essa dificuldade de entender também, fica essa dica aí de ver as palestras do Hélio Couto também no site dele de preferência, porque tem uns canais aqui que não são autorizados e colocam vídeos cortados dele, então ele sempre fala para ir lá no site oficial dele para ver as palestras. E aí, porque eu conheci, na verdade, esse livro através dele, né? Essa foi uma indicação do próprio Hélio. E aí eu fui procurar e é fantástico, só que, né, o que eu falei pra você, já não é um livro assim que qualquer pessoa vai pegar e entender. Aí vai depender muito aí do seu conhecimento, se você está preparado para esse conhecimento ou não, né? Eu acredito que quando eu peguei eu já estava mais preparada, talvez se eu pegasse antes eu não ia conseguir entender muita coisa. E assim, na minha opinião, esse também é um livro que expande demais a consciência e ele é para meio que abalar as estruturas, assim. Ele é mais forte nesse sentido. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixa seu joinha se você gostou, compartilha com quem você acha que pode gostar. E lembra de deixar a sua dica de livro também aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.